Olá pessoal, que acompanha as postagens de Edcardo Cardoso no portal Riacho em Foco. Hoje estou aqui em mais uma tarde ensolarada na capital do queijo, na cidade de Bodocó, do queijo, do leite. E estou aqui com Dona Fátima, uma senhora que a gente morou muitos anos vizinho a ela. E estou aqui também com o meu amigo Cleito Camargo, que está aqui, Lorde, tirou o bigode, tirou a barba, vestiu uma calça preta, uma camisa da festa de São José, e se aparecer uma namorada ele tá pronto também. Eita, os bodocoenses estão na espera de Cleitinho.